Olá pessoal, aqui é a Erika Vialta do Centro da Arte, sejam muito bem-vindos no nosso canal. Hoje eu vou ensinar para vocês essa mini mochila que tem esse bolso frontal, um bolso traseiro e o zíper na parte de cima. Vamos aos materiais? Para a montagem da mini mochila, nós vamos precisar primeiramente do molde, que vai estar abaixo na descrição do vídeo, o link para vocês imprimirem. 2 viés de 6 centímetros, de uma meia argola de 3 centímetros, um mosquetão de 3 centímetros, um regulador de 3 centímetros, um botão ímã com acabamento dos dois lados ou um fecho e 3 cursores. Para o bolso externo traseiro, nós vamos precisar de um zíper de 30 centímetros, 2 viés de 30 centímetros, uma telinha de 28 por 13 e uma telinha de 9 por 13. Para o canal do zíper, nós vamos precisar de um zíper de 33 centímetros e 2 tecidos já quiltados na manta e estabilizados na medida de 33 centímetros por 5 de largura. Para o forrinho, de 2 medidas de 6 de largura por 33 de comprimento. Na alça, uma vez de 5 centímetros e uma vez de 1,20 m. Para a aba do bolso frontal, 2 vezes no tecido principal, que vocês escolherem para a aba, de 13 por 18 e uma vez na manta também de 13 por 18. Eu coloco a manta R2 e depois vocês vão cortar também um TNT na mesma medida, que eu vou explicar na hora da montagem onde nós vamos colocar. Para o suporte superior da alça, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido também já quiltado, que nós vamos riscar no molde. Vocês podem cortar um pouquinho maior para a gente refilar depois da costura. De 2 viés de 86 centímetros para a gente poder fazer o acabamento interno. Para o bolso interno do forrinho, nós vamos precisar de uma vez no viés de 24 centímetros e uma vez na telinha de 22 por 15. Para o fole do bolso, de uma vez 51 por 5 no tecido principal quiltado e uma vez no forrinho também de 51 por 5. Para o bolso frontal, uma vez cortado no molde no tecido principal quiltado e uma vez no forro. Para o fole inferior da mini mochila, nós vamos precisar de uma vez de 8 por 49,5 no tecido principal quiltado e uma vez no forrinho também na mesma medida de 8 por 49,5. Para as duas bases da mochila, 2 vezes, na medida do molde. E 2 vezes nós vamos cortar no forro 20 por 27, que vai ser o forro da parte de dentro da mini mochila. Nós vamos iniciar a mini mochila pela parte do fole do zíper. Vamos pegar os 2 tecidos de 5 por 33, vamos colocar direito do zíper com o direito do tecido que já está quiltado e vamos costurar. Vamos pegar a parte de cima, vamos pegar o tecidinho do forro, que nós cortamos 6 por 33, vamos colocar direito do forro com a parte de trás do zíper e passar uma costura. Depois que nós costuramos o forrinho na parte de baixo, nós vamos virar o forro e o tecidinho principal e vamos rebater uma costura
de pesponto bem aqui, rente ao zíper. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado, direito do tecido com o direito do zíper. Agora nós vamos colocar a outra parte do forrinho, nós vamos colocar o direito do forro com a parte de trás do zíper e fazer uma costura. Vamos rebater também a costurinha próxima do zíper, fazer um pesponto. Depois que nós costuramos as duas partes principais e os dois forrinhos, que nós chamamos de folha do zíper, nós vamos até a placa, vamos refilar ele com 31 centímetros, ele tem que ficar com 31 por 8 na largura, por 8 aqui. Pode ser 2 viés ou 2 tecidinhos de 6 centímetros, que nós vamos colocar aqui para auxiliar na hora de puxar o cursor. Coloca um de um lado, esse aqui lado aqui eu já coloquei, agora nós vamos costurar do outro lado. A gente centraliza ele aqui bem no meio do zíper e vamos passar uma costura de segurança. Agora nós vamos costurar a parte inferior do fole. Nós vamos pegar o tecido que nós cortamos na medida de 8 por 49, vamos colocar direito do tecido com o direito do fole, vamos marcar 1 centímetro aqui de margem e vamos passar uma costura. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Nós vamos puxar essa parte aqui, que vai ficar direito com direito. Também vamos marcar uma margem de 1 centímetro e vamos costurar. Depois de costurado, ele vai formar esse elo. Nós vamos pegar uma das partes principais do corpo da mochila e vamos testar para ver se o fole ficou na medida. Nesse momento, a gente não precisa marcar meio de nada. Nós só vamos colocar o fole com o clipe na volta toda para confirmar a medida. Depois que nós confirmamos que o fole deu certinho, agora nós vamos colocar o forrinho no fole. Vamos pegar o tecido do forro e vamos colocar direito do forro com o direito do zíper.
E vamos fazer a costurinha do outro lado para nós costurarmos bem em cima da marcação que nós fizemos. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, direito com direito. Vamos virar e costurar em cima da outra costura. Agora nós vamos desvirar o forrinho, vamos cobrir ele aqui, a parte de baixo. E vamos passar uma costurinha de segurança prendendo a volta toda. Depois que nós costuramos a volta toda, nós vamos rebater uma costurinha aqui embaixo desse tecidinho, dos dois lados. Agora, nós vamos reservar o fole. Vamos costurar agora o forro do bolso frontal. Nós vamos pegar o tecidinho que nós cortamos no molde de forro e mais o fole do forro do bolso. Vamos colocar direito com direito e vamos costurar a volta toda. Nós vamos tirar o excesso. E vamos fazer a mesma coisa com a parte principal do bolso. Nós vamos pegar também o tecido do fole do bolso e o tecido quiltado que nós cortamos no molde. Vamos costurar também, colocar direito com direito e vamos costurar a volta toda. Eu já adiantei esse passo. Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar direito do forro do bolso com a parte principal. Vamos alinhar a costura aqui, costura com costura. E vamos fazer uma costura na parte superior. Depois que nós unimos a frente do tecido principal com o forrinho do bolso, nós vamos virar esse forrinho para dentro, vamos fazer uma costurinha deixando meio centímetro mais ou menos para dentro, para não aparecer o forrinho do lado de fora. Vamos fazer um pesponto aqui na parte, só na parte de cima. Depois que nós costuramos a parte de cima
com meio centímetro fazendo o pesponto, nós vamos fixar o forrinho na parte principal, costurinha de segurança na volta toda. Agora que nós já fizemos o pesponto em cima e a costurinha de segurança prendendo o forrinho na volta toda, nós vamos montar a aba. Para a aba, nós vamos precisar dos dois tecidinhos 13 por 18, duas vezes, e uma vez na manta também de 13 por 18. Nós vamos pegar o molde da aba, vamos riscar aqui e vamos costurar somente a parte arredondada. A parte de cima nós vamos deixar aberta para a gente poder desvirar. Depois de costurarmos a volta toda, nós vamos cortar com meio centímetro, lembrando que se for sintético, essa parte aqui a gente tem que deixar mais ou menos 1 centímetro na hora de virar, para ele não ficar grosso. A gente conseguir virar ele bem para trás. Quando é tecido, pode ser com meio centímetro. Quando for com sintético, vocês deixam de 0,75 a 1 centímetro maior aqui na lateral. Depois que nós recortamos, nós vamos pegar um TNT de 120 ou 150, vamos cortar um pouco menor que o molde, ele tem que caber dentro dessa costura aqui na parte interna. A gente corta o TNT, passa uma colinha de silicone ou de contato e cola ele aqui dentro, porque com o tempo a manta ela vai ficando mais molinha e também dá uma estrutura na aba. Agora nós vamos fazer uns picotinhos aqui na parte arredondada, para ele ficar mais bonitinho na hora de virar. Quem tiver a tesoura de picote já pode ser cortado com a tesoura de picote, fica até melhor. Desvira e rebate as costurinhas. Vocês podem ir ao ferro, passar. Agora nós vamos fazer um pesponto nessa volta aqui e uma costura de segurança na parte de cima. Depois de costurar a volta toda e rebater a costurinha, a gente vai acertar aqui, tirar o excesso. Se quiser levar até a placa de corte para poder deixar bem alinhadinho, pode ser também. Vamos marcar o meio. Vamos fazer um pique aqui. Agora nós vamos pegar a parte principal. Aqui eu já marquei 6 centímetros de cima para baixo, que é essa primeira linha aqui que nós vamos fazer, nós vamos costurar a aba, e 8 centímetros nessa outra segunda linha que nós vamos alinhar o bolso. Então, nós vamos pegar a aba, nós vamos ver o direito da aba, o meu direito eu quero com essa mandala na frente, marquei o meio, nós vamos marcar o meio aqui. Aí, nós vamos alinhar o direito da aba com o direito da parte principal. Aí, nós vamos passar um pouco menos que um pé de máquina para firmar o bolso aqui. Depois, nós vamos virar o bolso para baixo e rebater a costurinha com um pé de máquina.
Nesse momento, a gente tem que observar se cobriu a primeira costura que nós fizemos aqui na parte de baixo. Agora, nós vamos pegar o bolso que nós já montamos e vamos alinhar ele aqui nessa parte. Nós vamos marcar o meio na parte de baixo. Vocês podem marcar com giz ou fazer um pique. Aí nós vamos alinhar ele aqui embaixo. Eu vou passar uma costurinha de segurança para prender ele aqui. Agora, eu vou alinhar essas duas laterais aqui na altura desse risco que nós fizemos, essa marcação, com 8 centímetros. Vou alinhar esse lado e o outro também. Para ele ficar bem certinho aqui na altura. Agora, nós vamos prender com uma costurinha de segurança esses dois lados que nós prendemos com clips. Depois que nós fixamos as partes principais, que são as duas laterais e a parte do fundo aqui embaixo, nós vamos colocar um clips prendendo, distribuindo toda essa outra parte e vamos passar uma costura de segurança. Pode ser um pezinho de máquina na volta toda. Depois que nós fixamos o bolso, na parte frontal, nós vamos marcar o meio aqui, onde já estava a marcação da colocação da aba, e vamos colocar a etiqueta. Para quem tem etiqueta, né, que coloca na parte externa, agora é a hora da gente centralizar e colocar aqui. Mas vocês ficam à vontade para colocar onde vocês querem, tá bom? Já coloquei etiqueta com um rebite número 1. Todos os produtos que foram usados aqui nessa videoaula vocês encontram no nosso site. Agora eu vou no balancinho apertar o rebite para nós continuarmos a montagem. Depois que nós apertamos o rebite, nós vamos pegar o forrinho, vamos colocar o direito para baixo, colocar aqui. Por isso que eu gosto de cortar o forrinho um pouquinho maior, ó. Sempre eu corto o forrinho um pouquinho maior. Nós vamos passar uma costurinha aqui na volta toda e cortar o excesso.
Depois que nós fixamos o forrinho, nós vamos reservar essa parte e vamos montar a parte traseira. Nós vamos pegar as duas telinhas, os dois viés e o zíper da parte traseira. Vamos abraçar o viés em uma dos lados da telinha. Esse aqui é um viés de gorgurão. Ele já tem a dobrinha, dobra ele ao meio, faz uma costurinha aqui mais pra fora aqui, do lado de dentro, na verdade. Uma costurinha mais aqui, e esse lado de fora vocês vão deixar para costurar o zíper. Vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado da telinha, o lado menor, e agora nós vamos fixar aqui no zíper. O que nós vamos fazer? Se vocês quiserem passar uma colinha de contato, pode ser, para ele não sair do lugar, podem colocar uma fita dupla face também. Nós vamos deixar mais ou menos uns 2 milímetros longe da cremalheira do zíper e vamos passar uma costurinha fixando o zíper na telinha. Vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Agora nós vamos pegar a parte traseira. Vamos marcar 4 centímetros de fora para dentro, para nós alinharmos a telinha. Essa parte menor eu quero para o meu lado esquerdo, então eu vou passar o cursor de baixo para cima. Depois que eu passei o cursor, eu vou pegar essa marcação que eu fiz e eu vou alinhar bem certinho o final aqui do meu viés. Vocês podem colocar um alfinete para fixar e vamos passar uma costurinha de segurança na volta toda para prender essa telinha. Agora nós vamos tirar o excesso. Depois que nós já fizemos a parte do bolso de trás, nós vamos preparar o forrinho. Nós vamos pegar a telinha de 22 por 15 e o viés de 24 centímetros e vamos costurar ele aqui na ponta. Depois que nós costuramos, nós vamos pegar o forrinho. Aqui eu já fixei o viés, alinhei aqui nele na parte de baixo. Aqui ele ficou com 15 centímetros. Vamos passar uma costurinha de segurança para prender o bolso e vamos fixar ele aqui nessa parte de trás que nós colocamos o bolsinho. Sempre lembrando a posição do bolso, como nós queremos o cursor subindo, nós vamos colocar esse bolsinho aqui, fixando primeiramente ele aqui na parte de baixo. Depois nós vamos passar uma costura fixando ele na volta toda.
Agora nós vamos tirar o excesso. Vamos reservar essa parte e montar a alça. Para a montagem da alça, nós vamos precisar da alça que nós já cortamos com 5 centímetros, da meia argola de 3 centímetros, vamos colocar ele aqui, vamos passar uma costurinha para prender. Nós vamos pegar esse triângulo que também tem no molde, vocês podem cortar ele com 10 por 10 e cortar ele na diagonal para a gente fazer o suporte da alça da parte inferior. A gente vai dobrar ele aqui ao meio, aí nós vamos encaixar essa partezinha bem aqui, a gente dobra e faz uma costurinha prendendo aqui. Depois que nós costuramos, a gente vai tirar aqui o biquinho para ele não ficar muito grosso. A gente vai desvirar. E vamos passar uma costurinha de segurança na volta toda. Depois que nós costuramos, nós vamos tirar o excesso e vamos reservar. Agora nós vamos pegar a alça maior, que é de 1,20 m, vamos pegar o regulador, a gente vai passar a primeira ponta, a gente volta ela aqui. Dobra uma vez, e aqui vocês podem colocar 2 rebiques, pode fazer uma costurinha aqui para prender essa parte. Depois que nós já prendemos o regulador, nós vamos pegar o mosquetão, vamos passar ele aqui dentro. E vamos voltar aqui a alça de um lado e vamos passar pelo outro lado aqui também, voltando a alça. Que é para a gente poder fazer a regulagem. Depois que nós colocamos o regulador, nós vamos pegar os 2 tecidinhos da parte superior da alça e nós vamos costurar as 2 laterais, prendendo só as 2 laterais, deixando essa parte de cima aberta. Depois que costuramos, nós vamos tirar aqui o excesso. A parte de baixo nós vamos cortar no risco. E o excesso da outra lateral. Agora nós vamos embutir a ponta dessa alça maior aqui dentro. E vamos fazer uma costura onde nós marcamos aqui a parte de cima do molde. Depois que nós costuramos, a gente vai tirar só o biquinho. E vamos desvirar. Aqui vocês vão empurrar bem o cantinho, para ele ficar mais bonitinho.
E agora a gente vai fazer uma costura de pesponto aqui nessas 3 partes, e aqui na parte de baixo nós vamos fazer uma costura de segurança. Depois de costurado, nós vamos marcar o meio. Vamos fazer aqui um pique. Vamos pegar a parte de trás da mochila, onde nós já também marcamos o meio aqui. E nós vamos pegar com esse regulador aqui, essa parte virada para cima. E nós vamos alinhar aqui meio com meio. E vamos prender a parte de baixo, o suporte da parte de baixo da alça. Vocês vão riscar aqui embaixo 4 centímetros, de baixo para cima, 4 centímetros. Vão alinhar essa parte inferior da alça e também vão passar uma costurinha de segurança. Depois que nós costuramos as 2 partes da alça, os 2 suportes da alça, o inferior e o superior, nós vamos prender a alça aqui, para ela não atrapalhar. Para a gente poder fechar a mochilinha. Agora, nós vamos pegar o fole, a parte superior, onde nós já marcamos aqui, meio com meio, e marquei também na parte de baixo. Eu fiz 2 piques aqui, meio e meio. Nós vamos pegar, vamos alinhar aqui. E vamos colocar os clipes prendendo a volta toda. Depois que nós fizemos a costurinha de segurança, agora a gente vai costurar com o pezinho de máquina. Depois que nós fixamos a parte de trás, a gente vai fazer a mesma coisa com a parte da frente. Vamos alinhar meio do fole com o meio da parte dianteira. Vocês alinham primeiro a parte de cima e a parte de baixo, depois distribui o restante, para não ter perigo de ficar nenhuma diferença.
Agora vamos fazer a costura de segurança e depois prender com um pezinho de máquina. Depois que nós costuramos com o pezinho de máquina, nós vamos colocar o viés de acabamento. Essa parte aqui eu acho que eu nem preciso fazer, porque vocês já devem saber, né? Eu passo uma colinha de contato na volta toda, venho abraçando aqui o viés. Aí ele vai ficar bem coladinho e a gente passa uma costurinha na volta toda, prendendo o viés na bolsinha. Eu vou desvirar para vocês verem como ficou. Essa parte aqui, nós vamos mosquetão prender aqui. Ela ficou assim. Eu coloquei 2 cursores, que eu acho que fica mais bonitinho. E agora nós vamos colocar o imã para dar o acabamento. Vocês podem colocar tanto o imã aqui na aba, ou vocês podem colocar o fecho. Eu vou mostrar para vocês, depois que finalizar aqui, todas as outras que eu fiz, algumas com imã e outras com fecho, para vocês verem qual a diferença. Aí vocês podem variar um pouco com imã, um pouco com fecho. Essa, como tem uma mandala bem bonita, eu vou colocar só um imã aqui para não cobrir muito a mandala. Mas eu fiz outras também com mandala e coloquei o fecho. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Aqui eu marquei onde eu vou colocar o imã, já fui lá no balancinho, já furei. O imã com acabamento ele vem assim, aí a gente tira esse rebite da ponta dele. Essa parte aqui que a gente fala que é o macho, a gente vai colocar aqui na parte de cima. A gente prende. E a parte de baixo também, ó, é essa aqui, que é onde encaixa o pininho. Aí eu já marquei aqui a altura que ela vai ficar e a gente vai colocar o rebitezinho aqui atrás. Todos esses materiais vocês encontram no nosso site. Depois a gente vai ter que ir até o balancinho, essa matriz que aperta o botão imã com acabamento. Eu tenho a outra parte aqui, vou mostrar para vocês que eu não vou apertar agora. São essas 3 partes aqui, que a gente também tem à venda no site. Aí a gente coloca lá no balancinho e aperta aqui que ele vai ficar bem justinho. A bolsinha terminada, ela ficou desse jeito. E agora eu vou mostrar para vocês os outros modelinhos que eu também já montei.